Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Na Quarta com a Fabi. Eu sou Fabiana Chitton, treinadora comportamental de líderes e equipes, trabalho com desenvolvimento pessoal e inteligência emocional e esse aqui é o nosso ponto de encontro, o nosso clubinho, o nosso dia a dia, o nosso encontro semanal para a gente compartilhar aqui não só da vida, mas sobre a vida. Eu falo que esse é um programa sobre a sua vida, né? Não para falar da vida, mas para falar sobre a vida. Vitória, minha linda, lá de Portugal, que bom te ver aqui, da minha turma de inteligência emocional, né? Que saudades! Gente, tia aqui já rodei em muitos lugares por aí, já conheci bastante gente atrás de conhecimentos, de boas histórias e de muita transformação. Então, sem mais delongas, este é o nosso segundo episódio. Então, eu vou fazer um revival, né? No capítulo anterior, né? Nossa, eu combinei aqui com vocês, né? Eu trouxe aqui uma proposta. Eu costumo trabalhar sempre um tema por mês. Pra quê? Pra gente poder ir se aprofundando aos poucos no assunto e pra gente tendo uma cadeia, né, de pensamento aí, um pensamento organizado, encontros, né, mais conectados. E o tema deste janeiro não podia ser outro, senão, né, metas, objetivos, planejamento sobre o que você deseja para o seu ano de 2023. Então, no capítulo anterior, nós falamos sobre o que você deseja, né? A temática foi, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então nós falamos sobre para onde a gente deseja ir, para onde eu desejo levar o meu 2023, né, Karen? Pra gente pensar. Por quê? Eu até trouxe uma metáfora, eu contei aqui pra vocês que viajar é minha paixão, uma coisa que eu faço com excelência, né? Então, quando eu quero fazer com que as minhas metas se tornem mais divertidas e fazer metas divertidas, aprender com mão na massa e com divertimento, faz com que a gente aprofunde aí os conhecimentos. Então, eu convidei vocês para fazerem junto comigo uma metáfora de planejar o nosso ano de 2023 como se ele fosse uma viagem, porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu sei que se você tá aqui, chegou aqui nesse vídeo é porque você sabe. Pode não ter certeza, pode até estar meio obscura aí, pode até parecer aquela estrada com neblina, mas pelo menos você sabe o direcionamento, ou pelo menos sabe que não quer ir na direção que você foi em 2022. E eu falei um pouco, né, sobre sentir. Como a gente estava falando de caminho, de caminhada, de jornada, de para onde ir, eu trouxe para vocês aqui a frase que eu mais amo na minha vida e que eu uso muito para mim, que é: o que não faz sentir não faz sentido. Ou melhor, se faz sentir, faz sentido. Então eu falei um pouco sobre quando você imagina o que você quer para o seu ano, né? Não imagine só ali tecnicamente, mentalmente, mas como você quer se sentir, como você quer estar, né? Como você se imagina lá em 31 de dezembro de 2023. A gente fez esse exercício porque um dos propósitos do Na Quarta com a Fabi é também a gente fazer exercícios, né? A gente trazer algumas práticas aqui. Por quê? Eu expliquei da pirâmide de aprendizagem, expliquei que toda vez que a gente compartilha, que a gente fala, que a gente pratica, que a gente põe em prática, né, aquilo que a gente aprendeu cognitivamente, a gente internaliza aquele conhecimento. E como se não faz sentido, se você não sente para onde você quer ir, se aquilo não brilha o seu olho, não faz seu coração, né, palpitar, é porque isso daí não deve ser muito aquilo que você quer, não. Por que que eu falei tanto sobre sentir, né? Alguns chamam isso de intuição. E eu até no começo chamava, mas eu tive um insight e hoje eu percebo que isso é conexão, né? E o que é conexão, então? Conexão é uma intuição que faz sentido para você.
Conexão é uma intuição que faz sentido para você. Às vezes a gente não sabe explicar porque a gente quer alguma coisa. Às vezes a gente não sabe explicar porque a gente sente isso por alguma coisa, seja por uma pessoa, seja por um bem material, seja por um trabalho, seja por um propósito. A gente simplesmente sabe, né? Vem uma coisa de dentro, a gente não sabe muito explicar. Mas o que é isso? Isso é conexão, é quando a sua intuição faz sentido pra você. E quando faz sentido, faz sentir. Então tudo aquilo que faz o seu olho brilhar, o seu coração pulsar, né, é um indício de que isso faz sentido pra você. E se faz sentido pra você, vai ser mais fácil você entrar em ação e colocar em prática. Gente, pensa só nesse negócio de fazer sentido, de motivação, de nos motivar a uma ação, né? Quando a gente é criança e a gente não quer ir muito pra escola, o que a gente geralmente inventa? Eu inventava muito, gente. Dor de barriga, dor de cabeça, né? Porque a gente faz de tudo pra se afastar. Agora, o dia que tinha festinha, tinha excursão de escola, gente, a gente não era o primeiro a pular da cama, pelo menos eu era assim, gente, festeira pra caramba, pular da cama e querer ir. A mesma coisa acontece com a gente como adultos, né? Acordar uma segunda-feira pra ir trabalhar, às vezes é pesado, é arrastado, mas acorda uma segunda-feira pra preparar o carro pra ir viajar. Nossa, eu levanto explodindo. Então o que acontece? O dia continua sendo segunda-feira, a vida continua sendo sua, mas as suas motivações vão mudando, né? Percebe o quanto que esses exemplos têm a ver com a nossa meta, com os nossos desejos, com aquilo que a gente quer para o nosso ano. E por que eu tô batendo firme nessa tecla de você saber para onde você vai? Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E o que acontece? Qual é o problema disso? É que você chega a um destino e não se sente feliz. Eu já contei no episódio anterior que esse foi um ponto de virada da minha vida, da minha carreira, que foi chegar a um destino que eu sempre quis e não estar satisfeita com ele. E isso tem tudo a ver com metas. Não adianta você criar metas, atingir metas, chegar ao final do ano e não se sentir completo, não se sentir realizado. E por que isso acontece? Porque a gente não faz o exercício de nos conectar, de entrar em conexão, de ouvir o nosso coração, junto com a nossa mente, junto com os nossos desejos. Não estou só romantizando, não, gente, que tem que olhar só com o coração, né? O coração, ele é ótimo para nos dar os sentidos, mas a gente tem a mente e o nosso corpo para o quê? Para levar a gente, para conduzir a gente até aquele sentido. O problema é que pensar dá trabalho. E dá mesmo, gente, gasta muita energia. É por isso que o nosso cérebro coloca um monte de coisas no piloto automático. Já pensou se todos os dias você tivesse que lembrar o seu nome? Pensar qual é o primeiro pé que você vai vestir a calça, né? Onde você guardou as chaves do carro? Se isso não está automatizado, a sua vida não andaria. O problema é que a gente automatiza o que não é para ser automatizado. A gente automatiza os nossos desejos, né? Como assim, Fabi, automatiza os meus desejos? Se alguém te parar na rua do nada, bem despercebido, eu já fiz esse exercício comigo, se você tiver oportunidade, faça. Ou se perceba quando alguém te fizer essa pergunta. Qual o seu maior sonho? Qual o seu maior desejo? A gente automatiza a resposta. Eu digo ser feliz, eu digo ser rico, eu digo ter dinheiro, ter um namorado, ter um carro, ter uma casa. A gente até fala da tal Ferrari vermelha, porque pra mim é o maior estereótipo que tem. Mas será que ter uma Ferrari vermelha ia me fazer tão feliz? Não, que eu não ficaria feliz em ganhar uma Ferrari vermelha. Mas eu acredito que pra mim, uma Ferrari vermelha não simboliza o sucesso, não simboliza uma conquista. Não é o que eu realmente quero. Mas a gente tem uma coisa que se chama inconsciente coletivo. Porque se você não está sonhando o seu sonho, você está sonhando o sonho de alguém. Pensa e presta atenção nisso. Se você não está sonhando o seu sonho, você está sonhando o sonho de alguém. E cuidado, isso é tão automático que quando você está fazendo a sua meta, você está atingindo uma meta que também não é a sua, que é a meta de alguém. Por isso que muitas vezes a gente atinge as metas e não é feliz. Eu dei o exemplo das empresas, acontece muito com as empresas. A empresa bate meta, mas não está crescendo, os funcionários não estão satisfeitos, o negócio não prospera.
mas bateu as metas. Como assim bateu as metas e não tem sucesso? Parece incongruente e realmente é. Porque fazemos metas desconexas. E é isso que eu quero falar pra você. Falei da Você S.A. O que é a Você S.A., né? É você, as suas metas conjuntas, né? Quando a gente vai fazer metas, não dá pra fazer metas só pro meu trabalho, não dá pra fazer metas só pro meu corpo, não dá pra fazer metas só pra minha conta bancária, não dá pra fazer metas só pros meus relacionamentos. Se eu quero ser um ser completo, não dá para trabalhar uma única parte da sua vida. E o que acontece? Assim como uma empresa faz as metas por áreas e cada área atinge sua meta e a empresa não atinge o crescimento desejado, isso também acontece na Você S.A. Você faz uma meta para o teu corpo, uma meta para tuas finanças, uma meta para o teu trabalho, uma meta para tua família, mas elas não estão conectadas. Elas não estão indo para o mesmo objetivo. Aí a gente cai numa outra questão da física. Eu falei na semana passada da inércia, que é romper, né? Quebrar aquele hábito, né? O incrível hábito de continuar sendo você mesmo, de continuar com o seu ano. Hoje eu vou falar de vetores. O que são vetores, né? São forças que atuam numa direção. Então, se eu faço uma meta pro meu corpo, mas que não está alinhada, por exemplo, com a minha saúde, que não está alinhada, por exemplo, com o meu tempo livre com a família, né? Eu alcanço essa meta, mas não me sinto completo. Então, na hora da gente traçar as nossas metas, a gente tem que ver se elas são congruentes. Porque se eu coloco assim, vamos supor, participar de mais corridas de rua, né, no ano, mas eu tenho uma meta que é ter mais tempo com a minha família. Geralmente as corridas de rua são no final de semana. Eu tenho que estar ciente que se eu quero passar mais tempo com a minha família, mas eu quero correr, né, eu vou ter que me organizar melhor nisso, porque senão eu vou correr, minha família às vezes vai ficar chateada, porque eu vou perder um aniversário. É um exemplo que me veio rápido aqui à cabeça, mas tem vários aí. Ou seja, a gente tem que ir na mesma direção, né? Por exemplo, eu vou comer mais saudável, mais, sei lá, eu quero me encontrar mais vezes com os meus amigos. Aí eu vou pro happy hour e sempre como comida que não contribui com a minha dieta, percebe? Então a gente tem que levar tudo pro mesmo lugar, né? Então é um happy hour, é modular, né? Porque senão a gente põe duas forças pro lado contrário, né? Por exemplo, eu quero comprar um carro e quero guardar dinheiro. Se eu não escolher muito bem esse carro, às vezes eu vou desfalcar as minhas finanças por um objetivo que nem era meu, talvez eu nem precisava trocar de carro agora, entende? A gente precisa pensar como um todo, né? Pensar em conexão, pensar na nossa vida como um todo. Será que eu tô voltando na corrida de rua? Será que eu coloquei como meta pra mim participar de mais corridas de rua porque realmente eu gosto, porque tá alinhado com o meu propósito, ou porque lá na academia que eu frequento, na empresa que eu trabalho, tem um monte de gente que faz corridas de rua e meio que pra gente ficar de bem com o chefe lá, a gente tem que fazer corridas de rua, ou porque tá na moda fazer corrida de rua e eu nem gosto de corrida de rua, percebe? E aí você vai estar empregando tempo, né, dedicação, esforço, dinheiro, numa coisa que não tá alinhada com os seus sentidos e com o seu propósito. E eu vou dizer pra você, parece simples, mas não é assim tão fácil. Por quê? Pra gente estar conectado com o nosso propósito, pra gente estar conectado com o nosso propósito, a gente precisa estar em conexão. E hoje nós somos estimulados a todo momento a estar desconectados, né? Eu garanto que enquanto você está vendo essa live aqui, já passou gente pela sala se você mora com alguém, já subiram notificações aí no seu celular e fica cada vez mais difícil a gente focar. Na verdade, não é que fica difícil a gente focar, a gente foca em muitas coisas num curto espaço de tempo. Tá? Quando a pessoa fala pra mim, eu não tenho foco, não é que você não tem foco, todo mundo tem foco, a gente tá sempre focando em alguma coisa. É a mesma coisa quando a pessoa diz, eu não acredito, a gente tá sempre acreditando em alguma coisa. Então, se você não tem foco, é porque você não está focando naquilo que você deseja fazer. E se você não acredita, você está acreditando naquilo que não faz sentido pra você, né? E mesmo naquilo que você não acredita, você está acreditando que aquilo não é possível. Parece confuso, mas às vezes eu dou esse nó na mente de vocês aí, que é pra gente quebrar um estado aí, pra sair do automático, pra você voltar a refletir. E aí,
eu quero trazer uma... Bom, antes de eu trazer isso, já que a gente falou muito de prática e hoje, antes da gente falar sobre o tema que é você, smart pro seu ano, será que você tá esperto aí pra tua vida? Será que você tá esperto aí, garoto esperta, pro seu destino? Eu brinco assim que eu sou gíria de carioca, né? Garoto esperto, garoto esperto. E smart, né, em inglês quer dizer esperto, e um acrônimo para definição de metas que eu já vou explicar pra vocês rapidinho. Mas pra eu ver se você tá esperto aí nos paranauê do seu ano, né? Se você já tá aí conectado com os seus objetivos. Eu vou pedir pra gente fazer um exercício rápido de conexão, tá? Então, pra gente estar conectado, a gente tem que diminuir ao máximo tudo aquilo que briga com a nossa atenção, que tira o nosso foco. Então, nesse momento, eu vou pedir pra você fechar o olho, que fechar o olho já isola a gente de muitos sentidos. Vou pedir pra você levar a sua atenção pra sua respiração. Isso também vai te isolar de mais alguns sentidos. Conecta-se com a sua respiração, vai observando o seu corpo, vai se colocando no momento presente, vai se percebendo. E no último encontro a gente fez uma viagem para o futuro. Hoje eu quero te convidar para fazer uma viagem para o passado. Quero que você vá voltando, vá voltando, vá voltando, vá voltando nesse tempo, até você encontrar aquela criança sonhadora que você já foi um dia, cheia de sonhos e desejos, que não via limite, não via não via impossibilidade, que para ela tudo era possível, que ela realmente acreditava em muita coisa. Quero que você se conecte com aqueles dias felizes de brincadeira, onde você acreditava ser um super-herói, ou ser o que você quiser, ou fazer o que você quiser. Conecte-se com aquele sentimento de leveza e diversão da criança. Gostoso, né? Lembrar, às vezes dá até para sentir o cheiro da comida, da mãe, da avó, lembrar dos amiguinhos, da casa. E agora, eu quero que você, de hoje, entre nessa viagem e vá até aquela criança animada, brincalhona, feliz. Quero que você conte para ela quais são as suas metas do ano de 2023. Onde você está hoje? O que você planeja conquistar neste ano? Conta para essa criança. Se possível, peça um conselho para essa criança. Será que ela tá feliz com isso que você tá contando para ela? Será que ela ficou animada? Será que ela tem orgulho da pessoa que você se tornou hoje, ou que você vai se tornar no dia 31 de dezembro? Ouve um pouco essa criança aí. Pega uns conselhos com ela. Ela é sábia. Convida essa criança para vir te visitar mais vezes. Convida essa criança aí para te ajudar nas metas deste ano. Porque ela sim, garota esperta. Ela tá de olho, ela sabe o que faz feliz. Ela sabe o que faz o coração cantar, o olho brilhar. Traz ela aí para te ajudar ao longo desse ano de 2023. Dá um abraço nela aí, ó, faz um high five e fala que você tá esperando ela aí para te ajudar nesse ano. Agora vamos voltando, vamos voltando. Esse exercício, gente, de se reconectar, de conversar com a criança que a gente já foi um dia, ele é bem profundo, tá? Aqui eu fiz mesmo um ping ali, né? Um piscar de olhos em tudo isso. E por que eu quis trazer essa lembrança hoje? Quando a gente fala de lista de desejos e sonhos, pelo menos pra mim, quando eu era criança era muito mais fácil. Era fácil, era prático e era rápido. Eu sabia de bate-pronto o que eu queria. Ou era uma boneca naquela época, ou no longo prazo eu sabia que eu queria andar de avião.
Nunca tinha visto, só tinha visto o avião passar, Malemar tinha visto um avião de perto, não sabia nem pra onde eu queria ir, não. Mas eu sabia que eu queria andar de avião. E assim, gente, eu me via andando de avião, eu nem sabia quanto custava uma passagem de avião, nem onde comprava. Eu só sei que sabia que meu futuro ia ser assim e que eu ia fazer faculdade. Do que também não sabia, mas nem sabia direito que era uma faculdade. Mas eu sabia que eu queria fazer faculdade. Por que eu tô falando isso? Porque em alguns momentos da minha vida foi bem difícil pra mim responder essa simples pergunta de qual era o meu sonho e de qual era o meu desejo. Eu tinha essa resposta de papagaio, prática e rápida. Casar, ser feliz, ter dinheiro, comprar um carro novo, trocar apartamento, né? E aí eu fiz tudo isso, só não casei ainda, gente, ó. Hashtag pretendentes aí, ó. Manda um match aqui pra tia. Mas enfim, eu fui lá, tive meu apartamento, meu carro, meu cargo. E todas essas metas não me fizeram conectada, não me fizeram feliz, não me fizeram realizada. Ai, Fabi, mas você tá sendo ingrata com tudo isso. Não tô sendo ingrata, eu tô sendo realista. Foi muito bom, sim, andar de carro novo, morar no apartamento que eu morei, fazer as coisas que eu fiz. Tudo que isso me proporcionou. Mas tinha alguma coisa que não conectava em tudo isso. E aí, o que a gente faz? Né? A Júlia falou que faltou propósito. Faltava propósito. Na verdade, não é que faltava propósito, Júlia. Eu tinha um propósito. Propósito que era ganhar dinheiro e ser bem-sucedida. O problema é que este propósito não era o meu real propósito. Percebe? Às vezes a gente até tem propósito. Às vezes a gente até tem uma meta. Só tem um pequeno problema. O propósito não é nosso. A meta não é nossa. Mas a vida é. E aí dá o quê? Desmatch, né? E aí não dá. Como é que a sua vida se encaixa num propósito genérico? Como é que a tua vida se encaixa num propósito que não é seu? Que é do desinconsciente coletivo, né? A gente começa a otimizar respostas. Ai, ser feliz é ter dinheiro. Sim, ter dinheiro é muito bom, gente, é maravilhoso, né? E eu garanto que ele ajuda a gente a ser ainda mais feliz. Mas tem mais coisas que vem junto aí, né? Ser bem sucedida, a Karen colocou aqui que se identifica. Karen, a gente não tá sozinha não, viu? Tem muita gente que se identifica. Mas qual é a questão? Eu também já passei por isso. A gente até identifica, mas o dia a dia, ele empurra a gente tão de volta para aquela caixinha que se a gente não tá fortalecido, se a gente não tá conectado com a gente, se a gente não busca aquilo, né, que move a gente de dentro para fora, a gente acaba caindo em tudo isso, porque o dia a dia às vezes suga a nossa energia, cansa. E lembra que eu falei, gente, pensar, refletir dá trabalho, né? Pensar e refletir dá trabalho. E hoje a gente tá tendo cada vez mais um estímulo para não refletir. Gente, as redes sociais hoje são poucos caracteres, os vídeos são pequenos, a gente tá acostumado a tudo sem profundidade. É pai bola, já vi, já sei, sai lá fofoca, você nem conhece a pessoa, mas você ouviu dizer e você já pega aquilo como verdade. Só que a gente vai criando um modus operandi de fazer as coisas e quando a gente vê, a gente tá escolhendo a nossa meta, a gente tá escolhendo os nossos esforços do mesmo jeito, sem profundidade, pegando lá uma receita do Reels mais bombado da meta de 2023. Gente, parece bobagem, você pode achar, ai Fabi, que né, que sensacionalismo, mas gente, é verdade, a gente entra no piloto automático. Quem ainda não viu esse documentário que tá na Netflix, o segredo das redes sociais, as redes sociais, o segredo da rede, agora me deu um branco, gente, mas é um documentário sobre as redes sociais. E você vai ver que nem tudo que você acha que você está escolhendo, você está de verdade escolhendo. A gente é tão bombardeado por faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, que quando a gente, menos esquece, né? Estamos fazendo o que estão falando pra gente fazer e não o que eu gostaria de fazer. A Anicinha falou aqui que o exercício de voltar e ver a criança foi muito bom. Sabe por que eu faço isso, Anicinha? Que bom saber que foi bom. Gente, eu preciso desse feedback aqui de vocês pra eu ver, porque às vezes o que funciona pra mim não funciona pra vocês. Eu tenho uma série de técnicas aqui, eu trago algumas, porque eu
acredito que é o que vocês estão precisando, e receber esse retorno é muito interessante. Eu trago com o que eu pensei que seria interessante, porque da criança, como eu tô falando, pra mim, às vezes, em alguns momentos da minha vida foi muito difícil falar meu sonho. Eu repetia esses sonhos prontos, né? Ter dinheiro, ter um carro, e na verdade não era. E aí a gente perde o hábito de sonhar. A gente perde o hábito de sonhar. A gente tá tão automatizado que a gente garra no sonho do outro, gente. A gente garra no sonho do outro e faz de conta que é o nosso sonho, vai dar menos trabalho. E a rede social tá falando que isso dá certo aí, né? E aí a gente vai, e tá tudo certo, né, gente? Mas não tá nada certo. Aí você fala assim, poxa, Fabi, mas você falou que ia falar de meta smart, né? Ai, Karen, obrigada. Falou que eu trago conexão com profundidade. Obrigada. A gente precisa dessa profundidade, gente. A gente precisa ir mais fundo. Porque senão você vai fazer as metas do seu ano de novo. Vai lá pegar qualquer guia de como fazer metas, né? Guia Smart na internet tá cheio por aí, né? É uma ferramenta muito importante, sem dúvida nenhuma. É a ferramenta que vai fazer você realizar suas metas. Mas tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito, que ele diz que não há nada tão inútil quanto fazer com excelência o que nunca deveria ter sido feito. Alguma semelhança aí? Quando você realiza uma meta que não é sua? Presta atenção. Não há nada tão inútil quanto fazer com excelência o que nunca deveria ter sido feito. Quando eu li essa frase, eu falei, meu Deus do céu, por que às vezes a gente se sente cansado e se sente vazio? Porque eu estou fazendo com excelência coisas que não deveriam ser feitas. A gente precisa de alinhamento. Se eu quero saúde, por que eu vou num fast food todo final de semana? Porque eu continuo me alimentando mal, entendeu? Eu tenho que ser coerente com as minhas escolhas. Eu só consigo ser coerente se eu estou conectado com as minhas escolhas, se eu estou conectado comigo, se eu estou conectado com o meu sonho, se o meu sonho, ele é meu. E tem uma coisa, gente, hoje eu tô cheia dos filósofos. A semana passada foi cheia das músicas, hoje eu tô cheia dos filósofos, né? O Walt Disney diz que tudo que eu penso, tudo que pode ser pensado pode ser realizado. E nós estamos aqui falando de meta, e eu acredito muito bem nisso. E tem uma outra frase que materializa essa questão do Walt Disney, né? O Walt Disney diz que tudo que pode ser pensado pode ser realizado. E tem uma outra frase que diz: não existe meta impossível, existe meta mal dimensionada. Eu já vou te dizer por quê. Voltando na Ferrari. Se a minha meta, o meu sonho de verdade fosse ter uma Ferrari, aí eu olho pra minha conta bancária, gente, eu não pago nem o pneu da Ferrari, né? O que eu vou fazer? Desisto, e você é uma pessoa frustrada porque uma Ferrari não é pra mim. Mentira, uma Ferrari não é pra mim. Com a pessoa que eu sou hoje, com os recursos que eu sou hoje, com a mentalidade que eu sou hoje. Mas se eu for atrás de me especializar, começar a investir, colocar um prazo maior, né, para a minha meta, eu consigo realizá-la. Aí vou trazer uma outra frase que eu gosto muito, que é do Tony Robbins, que ele diz que nós superestimamos o que a gente pode fazer em um ano, mas a gente subestima o que a gente pode fazer em 10 anos. Eu não sei vocês, mas eu sou a mestra da empolgação. E eu já dei com os burros na água muitas vezes, porque chega 31 de dezembro e faço aquelas metas mirabolantes, né? A pessoa não foi meia dúzia de mês pra academia, chega no dia 31 de dezembro e fala que vai perder 30 quilos nesse ano, né? Que vai 5 vezes pra academia. Então percebe, gente, não é, eu super estimo o que eu posso fazer em um ano. Aí o que acontece? Chegou fevereiro, a pessoa já não vai mais pra academia, já não perdeu nenhum grama, né? E aí o que eu digo? Isso não é pra mim, né? Isso não é pra mim, isso não é pra mim, né? Aí eu desisto.
Percebe, gente? Não tem meta não atingível, não tem meta impossível, tem meta mal dimensionada. Se eu sou uma pessoa sedentária, eu não vou traçar uma meta que eu vou 5 dias para academia. Vamos começar com 3 dias na academia. Ah, mas 3 dias não vai fazer eu perder os 30 quilos, mas quando eu criar o hábito de ir 3 dias para academia por 6 meses, eu vou ter perdido alguns quilos aí, talvez 5, percebe? Mas eu vou ter ganhos, eu vou ter avanços. O que faz a gente desistir? A gente faz uma meta muito longínqua, aí a gente não alcança logo de cara, porque a gente tá imediatista, tudo é pra ontem ou pra anteontem, porque pra ontem já tá atrasado. E aí o que que a gente faz? A gente desiste, né? E eu acredito que você não queira desistir dos seus sonhos, mas para isso você precisa ser esperto para fazer sua meta, né? Então vamos lá, o acrônimo SMART, né? O S é de específico, você tem que ser específico. Eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer, para mim não é muito específico. Tá, eu quero emagrecer, mas isso não faz muito sentido para mim. Hoje eu quero emagrecer porque eu tenho cada dia uma rotina mais intensa, né? Falar nas lives, falar nas palestras, ter um dia agitado requer que meu corpo esteja inteiro. E o meu sobrepeso, o excesso de peso, faz com que o meu dia fique literalmente mais pesado. Então, eu falei pra vocês das forças pessoais, né? Uma das minhas forças, dos meus motivadores de carreira, né? Não das minhas forças pessoais, é a liberdade, né? Eu gosto da liberdade. Então, uma coisa que não me dá liberdade, e dieta, academia, realmente é restritiva, às vezes não me dá liberdade, né? Isso não me chama atenção. Mas quando eu começo a ver que eu não tô tendo pique pra fazer aquilo que eu gosto, pra manter a minha rotina, que isso está tirando a minha liberdade, aí eu ganho essa vontade, né, de voltar a fazer as coisas. Eu tenho amor pela beleza como uma força de caráter. Então, quando eu ponho uma roupa e ela não fica muito bem em mim, não tá combinando, não tô conseguindo usar aquele modelito que eu gostei, ou ponho uma roupa que eu sabia que ela me vestia melhor, né, porque eu quero estar bem apresentável, né, quando eu venho aqui falar com vocês, quando eu vou numa palestra, quando eu vou num evento. Então, isso me pega, né, e não é estético pela estética, é pelo belo, né? Por que eu tô falando isso? A gente tem que entender o que realmente motiva a gente a sair do lugar, para não fazer a gente desistir, né? Então, esse ano eu troquei, por exemplo, a minha meta de eu quero emagrecer para eu quero ter mais saúde, quero ter um corpo mais leve, né? Então, é mais específico, né? Se eu fosse fazer com a minha nutricionista, seria, por exemplo, baixar da obesidade nível 1 para sobrepeso. E até o final do ano, de sobrepeso para IMC normal. Isso é uma meta. O segundo, ela tem que ser o quê? Já entrei na segunda. Mensurável. O que não pode ser medido, não pode ser transformado, né? Se a gente não tem uma métrica, gente, né? Eu não sei se eu tô longe ou se eu tô perto, né? De novo na corrida de rua. Quem já fez corrida de rua ou quem já viajou numa estrada, você vai vendo assim, já foi 1 quilômetro, 2 quilômetros, ou assim, próxima saída a 3 quilômetros, a 4 quilômetros. A gente precisa desses pontos para saber se eu tô longe ou tô perto, né? Se eu quero ir pro Rio de Janeiro, mas eu vejo a placa lá, né? Curitiba, eu tô indo pro Rio Grande do Sul, não tô indo pro Rio de Janeiro, né? A gente precisa de indicadores numéricos, indicadores para dizerem se a gente tá no caminho certo, né? Então, pode ser um indicador que eu não gosto muito, que não é numérico, mas é um indicador. Eu quero voltar a caber lá no meu vestido de formatura. Então, todo mês eu vou lá, entro no vestido de formatura e vejo se ele tá, né, cada vez mais próximo de fechar. Isso é uma forma de mensurar, não é melhor, mas é. A gente precisa ter o quê? Específico. Específico o quê? Eu quero perder peso até entrar no meu vestido de formatura. Como que eu vou medir isso? Eu vou experimentar o meu vestido de formatura todos os dias, né? Eu vou me pesar, vou tirar as minhas medidas, eu vou a nutricionista. Então é específico, o M de mensurável, o A de atingível. É possível? Lembra que eu contei na minha meta de emagrecer? Vocês acham, gente, que eu emagreço 30 quilos no ano? Pode ser, mas hoje com os hábitos que eu tenho ainda não, né? Então, mas se eu colocar perder 10 quilos, né? Eliminar 10 quilos nesse mês, ele é plausível? Ele é dentro da recomendação nutricional saudável? É atingível?
né? Por exemplo, o Elon Musk, ele quer chegar em Marte. Ele não falou que queria chegar em Marte no ano seguinte. Ele deve ter um plano devido à complexidade, né? Então, quanto mais complexo e maior é a nossa meta, mais a gente precisa fatiar, né? Os gaúchos têm uma expressão que é servir o boi aos pedaços, né? Porque a gente precisa ter um senso de atingimento. Quem gosta de fazer uma coisa, fazer e não ter resultado? A gente o quê? Desanima. Então quebra a sua meta. É mais, como eu falei da academia, o ano passado eu tinha uma meta de 5 vezes na semana. Esse ano eu tô com uma meta de 3. E as 2 primeiras semanas do ano eu não cumpri. Gente, eu vou abrir com vocês aqui. A gente precisa medir, porque eu falei, eu tava numa transição. Essa semana que eu estou definitivamente entrando, sentindo que o meu corpo, a minha conexão está em 2023. É melhor eu ter uma meta menor, mas atingível, do que uma meta grande que eu vou deixar pelo meio do caminho. Faz sentido, gente? Não superestimem o que vocês podem fazer nesse um ano. Façam, conectem-se, né? Porque é alcançar pouco a pouco, né? É o que eu falo, de passinho a passinho, sem sair do caminho, né? Porque senão a gente dá um passão e a gente cai do lado da estrada, desvia do caminho, né? O R, né, do Smart é relevante. Como eu falei, ter uma Ferrari não é relevante pra mim, gente, mas ter mais saúde é relevante pra mim, né? Ter mais disposição para fazer as coisas que eu gosto é relevante para mim. Há um tempo atrás não era, mas agora tá sendo, né? Precisa ser relevante para você. Às vezes, ser gerente ou ser diretor não é relevante para você. Mas ser respeitado, trabalhar com tranquilidade, trabalhar por uma causa, ter mais tempo para a família é relevante. Eu era uma pessoa muito da caixinha. Eu achava que tudo tinha um caminho, tudo tinha um jeito. Então, quando eu trabalhava, as pessoas que não tinham o mesmo ritmo que eu, as pessoas que não almejavam se tornar diretores, CEOs, NNOs, né, das suas empresas, eu chamava a pessoa de acomodada. Quantas vezes eu briguei com meu irmão, né? Meu irmão é funcionário público. Eu achava que ele tinha muito potencial para fazer outra coisa. Mas quem sou eu para falar da vida do outro? E não tem um caminho só. Então, presta atenção se você não tá tomando carona no caminho do outro, né? Por isso que eu trouxe a criança, conversa com aquela sua criança, volta lá. Será que tudo que você sonhou um dia você tá realizando? Será que você tem orgulho da pessoa que você tá se tornando? As suas metas são para te fazer crescer, são para se fazer se sentir cada vez mais feliz e realizado. Se as suas metas não estão te fazendo crescer em todos os âmbitos da sua vida, não é em um só. Se as suas metas não estão te completando, se em algum lugar você está sentindo um vazio aí dentro, um cansaço, tem alguma coisa para olhar. E às vezes a gente pensa que é só se esforçar mais, mas lembra do Peter Drucker, não há nada mais inútil do que fazer algo que nunca deveria ter sido feito, né? E o T, o último, né, o acrônimo é um tempo. As nossas metas precisam de um tempo. Eu escolho sim eliminar 30 quilos, mas talvez não seja possível nesse primeiro ano. Talvez um ano com a rotina que eu tenha hoje não seja possível. Eu realmente preciso, né, sentar com o nutricionista e pensar nisso de novo. Ela já tinha me dado uma meta menor e eu achei tão pouco desafiadora que eu falei, se for pra perder isso eu nem quero. Mas o que aconteceu? Ao invés de perder lá meio quilo por mês, acho que era isso a minha primeira meta, eu acabei o quê? Passou o ano e eu não perdi nada, eu continuo com o mesmo peso, né? Então percebe? Às vezes a gente acha assim, essa meta é fácil demais. Mas será que você tá fazendo essa meta fácil demais? Aí você pega uma meta difícil demais, aí você faz 2 meses e para. Porque aquela meta não é sua, gente. Lembra? A meta tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser medida, tem que ser alcançável, tem que ser relevante e tem que ser num tempo justo, né? Desculpa, a gente bebi pouca água aqui hoje, mas enfim. Então o que eu quero trazer, a semana passada a gente falou sobre para onde a gente quer ir. E hoje eu quero que você tenha certeza, né? Ou que você se questione sobre o que, para onde você ir, se realmente faz sentido para você. E você não precisa ir a 120. Você pode ir a 80, você pode ir a 60,
mas desde que você continue indo. Não adianta nada você percorrer os 10 primeiros quilômetros da sua viagem de 2.000 quilômetros a 120 e o seu carro quebrar e você não chegar ao seu destino. É preferível que você vá a 60 por hora, que você faça quantas paradas forem necessárias, mas que você chegue ao seu destino. Você também não precisa chegar no seu destino amanhã, você pode chegar no seu destino daqui a um mês. Lembra, não tem meta impossível, tem meta mal mensurada. E a última coisa que eu quero deixar aqui para vocês, seja gentil com você. O mundo já tem cobrança demais. Quando você fizer as suas metas, olhe para isso. É gentil comigo? Eu tô cuidando de mim quando eu faço isso? Eu tô me amando e me respeitando quando eu faço isso? A gente vai cobrar muito do mundo que nos ame e nos respeitem, mas às vezes num simples ato de fazer uma meta, eu sou a primeira pessoa a não me amar e a não me respeitar. Eu sei que era para ser mais prático, mas eu senti no meu coração que eu precisava deixar mais claro para você, porque eu acredito que quando a gente sabe para onde a gente vai e a gente sabe o porquê a gente vai, não é a gente no mundo, nem a gente mesmo vai conseguir fazer a gente parar. Então, esse foi o nosso segundo encontro do Na Quarta com a Fabi. Semana que vem a gente tem o terceiro encontro, que aí, ó, a gente já se organizou para onde ir, né? A gente já fez um plano aí, né, de como ir. E aí, no próximo encontro, a gente vai começar a dar os primeiros passos, porque ao final, toda maratona começa com o primeiro quilômetro. E eu vou correr esse primeiro quilômetro da sua maratona de 2023 com você. Então, a gente se encontra aqui na próxima quarta-feira. Gente, refaçam esse exercício da criança com mais calma. Peguem fotos de vocês. Se reconectem-se com aquela criança. No começo, quando me sugeriram esse exercício, eu juro que eu falei, a pessoa não bate bem não. Que era conversar, né, com a foto, conversar com aquela foto, como se fosse você de frente com você. Eu falei, gente, que povo mais maluco, né? Mas aí, né, outro dia eu conto essa história, mas quando você tá no fundo do poço, qualquer coisa serve. E aí eu fiz esse exercício, né? Fiz um treinamento com a Louise Hay, que eu gosto muito dessa metodologia dela de auto-amor. E poder falar com a gente, com a nossa foto, né? Ela é simbólica, mas ela leva a gente para aquele momento. E, gente, a nossa criança é a gente. Ela só tinha pouco tempo, né, de experiência aqui na Terra. E talvez, né, as nossas desexperiências tiraram aquela essência daquela criança, né? Que é esse ser que é você. Então se reconecta com a sua essência. E pra mim, o jeito mais fácil de eu me reconectar com a minha essência é conversar com a minha criança. Porque ela não tinha medo, ela tinha brilho no olho, ela tinha certeza, ninguém parava ela. E às vezes é isso que a gente tá precisando resgatar, a nossa habilidade de sonhar. Então é isso, gente. Falem com suas crianças, sonhem muito, compartilhe aqui comigo, me manda os insights que vocês tiveram, né? Comenta com seus amigos, né? Troca aí com seus amigos, né? Mostra fotos de quando você era criança. Lembra? Quando a gente pratica, quando a gente compartilha, né? Quando a gente verbaliza isso, fica mais fácil o nosso entendimento e o nosso aprendizado. Então, até a próxima quarta, às 19 horas, aqui no nosso Na Quarta com a Fabi. Gratidão, gente, gratidão.